Falou 3 dias de nascer, minha filha nasceu, assim ele já falou que era para mim já dar por outro. Mas a senhora não acha ruim isso que o hospital fazia? Tirava as crianças de vocês? Nessa época tirava mesmo. Ele achava, mas não tinha jeito, né? A senhora chorou? Eu chorei, nossa, supimã. Lá tinha um berçário, né? Essas crianças ficavam poucos dias ali até se adotar? Pouco tempo. Como é que eu ia criar pega no hospital? Eles não deixam criar pega lá no hospital, não. Mas a senhora ficou triste, não ficou? De não poder? Eu fiquei triste, uai, mas eu tinha o jeito de dar, uai. Eles lá não deixam de jeito nenhum. Mas por que colocaram a senhora lá? Nessa época, que no tempo antigo, que se já ficasse na cama no começo, já ia internar a gente nesse hospital doido, esses psiquiatras aí. Eu estava com 19 anos. Eles me internaram lá com 19 anos. Belo pra mim, quando eu estou a sofrer. Esse aqui é o livro de matrícula dos pacientes. E há todo tipo de diagnóstico quando há diagnóstico. Aqui, por exemplo, um homem de 39 anos, ele foi internado por delírio alcoólico. Quem determinou a internação foi o chefe de polícia da cidade de Curralinho, porque ele havia feito consumo de bebida alcoólica. Mas aqui, à frente, uma mulher de 25 anos ficou internada no manicômio por confusão simples. Está bem determinado aqui, ou seja, sem doença. Mas ainda assim, a internação foi feita. Até eletrochoque eu já tomei, sem precisão. Essas irmãs lá da PEMIG, elas eram mesmo dar choque na gente. Tá, no outro dia eu ficava esquecida de tudo. Eu só sei que elas eram funcionárias do Estado. Eu acho que o Estado é que pagava elas. Porque elas não tinham outro recebimento de outro lugar, não. E elas não estavam aí de graça, não. Existe uma tabela que lista todos os cargos, todas as funções ali, e no finalzinho tem lá, irmã superiora, uma pessoa ocupando esse cargo, e 10 irmãs de caridade. No início, as irmãs de caridade, elas faziam o papel de enfermeiras, né? E lá no hospital tinha a casa das irmãs. Então eu já fiquei sabendo de muitas atrocidades que elas faziam. A gente ouvia histórias de que o eletrochoque era feito como um castigo. Muitos morriam do coração, porque para poder passar por um eletrochoque, a pessoa tem que estar bem, fisicamente, coração bem, né? Essas coisas assim. E aí não era feito isso. Teve muita coisa, né, que a gente não podia falar, né, nem reclamar, nem nada. E as histórias não são muito agradáveis de ter ouvido, não. É de castigo, é de alimentação reduzida. Quando a senhora fala em restrição alimentar, é o quê? Pouca comida mesmo. Que só tinha isso para ofertar, até as histórias contadas. Claro que para elas a comida era outra, né, gente? Ela me dava aqueles camisola suado. Não dava roupa limpa, não. Tinha roupa para todo mundo nessa época? Não tinha, não tinha. Por mais que a direção lutava para... faltava. E o pouco que se tinha também se rasgava, né? Eles agitavam, rasgavam aquilo tudo. E como era no frio? Aí você ficava, né, um juntinho com o outro para aquecer o outro, né? Aqueles colchão de capim, a gente dormia naquilo.
Um dos mais dramáticos exemplos dessa história vem do chamado leito-chão. O que é o leito-chão? Quando não há mais camas suficientes para atender as pessoas nos pavilhões. Isso, inclusive, tem um documento gerado pela administração central lá do hospital, em Belo Horizonte, recomendando que outros hospitais, naquela época, fizessem como Barbacena. Ou seja, as camas remanescentes deveriam ser retiradas e capim deveria ser espalhado no pavilhão para que as pessoas pudessem dormir à noite. Na época do inverno, os pacientes dormiam um em cima do outro. E aquele que ficava embaixo sufocava. O senhor chegou a visitar o Hospital de Barbacena? Eu visitei o Hospital de Barbacena numa visita curta. O que o senhor viu lá? Achei um absurdo, achei uma coisa do outro mundo, né? E ainda assim o senhor não tomou nenhuma medida prática na época? Não era... Eu não tinha competência para isso. Era a cultura da época. O tratamento psiquiátrico era aquilo, né? O doente grave, Barbacena para ele, o outro era internado aqui, e internava demais. E muita gente morreu lá. Tinha uma carroça lá, um cemitério lá, que eles carregavam os pacientes, botou lá os pacientes dentro da carroça para enterrar. A estimativa de que 60 mil pessoas perderam a vida dentro desse espaço. E chama atenção, por exemplo, o número de casos de diarreia. Eram casos tão frequentes, essas pessoas morriam de diarreia, que é algo absolutamente tratável, que se passou a entender que diarreia era uma doença de louco. Inclusive tinha até o cemitério próprio, só de paciente, né? Que hoje ele é municipal. É perto do hospital do departamento A. A quantidade de mortes que aconteciam no hospital em determinadas épocas certamente gerava uma sobrecarga de sepultamentos aqui. Então, muitas vezes, esse cemitério não conseguiu receber todos os corpos que vinham do hospício. As muitas violações de direitos humanos aconteciam até depois do óbito dos pacientes. Aqui nestes livros há o registro do chamado comércio da morte. Entre 69 e 81, 1.853 corpos foram vendidos para faculdades de todo o país. Cada uma tinha seu livro próprio de encomenda. Aqui a Faculdade de Medicina de Valença, no Rio de Janeiro. Aqui a Fundação Universitária Sul-Fluminense. Para a gente ter uma ideia, a Faculdade de Medicina de Itajubá arrematou de uma única vez, em janeiro de 1970, 21 corpos, que eles chamam aqui de peças. Pagou 1.050 cruzeiros por esse lote. Eu estudei em cadáver, que eu tenho quase certeza que veio de Barbacena. E como era isso para vocês? Normal. Normal. Nós não tínhamos atitude nenhuma, era uma coisa normal. Era isso que acontecia. O comércio da morte era a venda de cadáver, né? E esse dinheiro que vinha, eles falavam que comprava medicação para os pacientes que faltavam, né? O diretor, na época, que falava que comprava medicação. A senhora acredita nisso? Não. Existe uma suspeita de que mortes aconteceram propositalmente, para que esse comércio fosse fomentado. Eu já vi falar isso, mas não tem prova. O que o senhor ouviu falar? Que estava o chá da meia-noite. O chá da meia-noite, os pacientes todos tinham medo, porque elas preparavam alguma coisa para um paciente bravo, um paciente que atacou, um paciente que se rebelou com alguma coisa ou com elas, aí fazia esse chá e dava e a pessoa morria. Na época do senhor acontecia o chá da meia-noite? Não sei, nós, como estudantes, a gente falava em tom de brincadeira, né? Ah, é o chá da meia-noite, tá? Era brincadeira de estudante lá, né? O que é o chá da meia-noite? Era uma eutanásia. Um assassinato, né? É.
Isso Doutor. mesmo. Eu tinha até medo de falar que estava doente, o que eles receitavam para mim, os médicos, tacando remédio em mim, e eu estava grávida. Eles podiam ter olhado para ver o que eu tinha. Eu fiquei com a cabeça ruim e que eu estava grávida. Eles mandaram extracar remédio bravo em mim. E como é que a senhora engravidou? Como é que é a história? Fui embora uma vez e não achei minha família. Fui arrumei uma mulher aqui no Babacena, na tarde de Maria do Campo, caçou emprego lá com ela, a troco de roubo, essas coisas assim, comida e tudo. Eu não liguei que eu estava na rua, né, eu não tinha família lá. Ela que mandou eu dormir com esse homem. Tinha uma empresa de ônibus lá no Juiz de Fora. Ele me engravidou e falou que não dá para falar. Eu fui falar que ele estava grávida e falou que não era filha dele, não. Ainda bem que eu dei para essa pessoa que eu conheci, que trabalhava lá no hospital. Se eu tivesse dado para outra pessoa, que eu não ia ver na menina nunca mais. Que eles iam para longe com ela, eles iam lá no hospital me levar ela para me visitar, me ver também. Ela me chamava de colega, depois passou a chamar de mãe. Eu falei assim, não, se não me chamar de colega, pode continuar a chamar de colega. Eu falei, que ela era nova, tadinha.